Olá, tudo bem? E o nosso assunto desta terça-feira, aliás, o assunto desta terça-feira é a apresentação oficial do goleiro Bruno, que vai acontecer hoje pelo Boa Esporte. Bruno cumpre pena, segundo a justiça, por ser mandante do assassinato da mãe de seu filho, mas conseguiu na justiça o direito de exercer a sua atividade em liberdade e vai voltar ao futebol através do Boa Esporte. E você tem duas linhas aí de pensamento dividindo. Uma parte que segue o presidente do Boa. Segundo ele, o clube está preocupado com a ressocialização do ex-goleiro, né, que vai voltar a ser goleiro. Tem o apoio de parte da torcida, mas a maioria é contra a contratação do Bruno e é por isso que divide aí a opinião da sociedade. Os patrocinadores, dois dos patrocinadores se afastaram, não querem ter a sua imagem vinculada a um jogador, a uma pessoa, né, que responde por ser mandante de um assassinato tão cruel como foi o caso da Elisa Samúdio, como disse a mãe do filho do goleiro Bruno. Eu não vou ficar em cima do muro não. Eu acho que o futebol, o esporte de alto rendimento, você tem que ter bons exemplos. Ele é exemplo e você tem que procurar bons exemplos. E o Bruno não é um bom exemplo. Faço aí o meia-culpa da mídia, que a entrevista do Bruno hoje parece que vai falar o Pelé, que vai falar o Guga, um cara que fez muito pelo esporte, que fez muito por todo mundo e que é algum tipo de exemplo positivo. Não, o Bruno passa longe de ser exemplo positivo. Como disse, respeito quem pense o contrário, quem tenha como lema central a ressocialização do Bruno. Eu acho que ele tem que cumprir a pena dele e depois pode voltar, e tem que voltar realmente como cidadão, mas não para ser exemplo. Ontem eu estava tentando, por exemplo, explicar para o meu filho de 10 anos por que o Bruno fez o que fez e em tão pouco tempo já está voltando, inclusive cercado de holofotes, como falei, como se fosse o Guga. E tem outro lado também. O patrocinador, que está sendo muito criticado nas redes sociais e criticado pelo presidente do Boa Esporte, que diz que vai à justiça contra os patrocinadores, porque o patrocinador tem o direito de não querer ver a marca da sua empresa, o seu nome, lá na camisa do Bruno na entrevista coletiva de hoje. Então tem que se respeitar, respeitar quem pensa que o Bruno deve voltar e ser exemplo, e respeitar quem acha que não quer ter a sua imagem vinculada a um jogador, a um atleta de futebol, a um cidadão que responde porque responde o Bruno. Então, respeito é o que está faltando. Eu entendo muito bem a situação dos patrocinadores e finalizo dizendo o seguinte: entre o exemplo do Bruno, que para mim é mau exemplo e não serve, e o exemplo do Cafu, que tentou 6, 7, 8 vezes, foi reprovado e depois foi jogar a Copa do Mundo, foi ser capitão da seleção brasileira, eu fico com o exemplo do Cafu. Você fica com o exemplo que você acha que se enquadra no que cabe no seu dia a dia. Repito, para mim, exemplo bom é o exemplo do Cafu.